Queridos irmãos, hoje começamos a leitura da carta aos Efésios, que é uma carta muito linda, uma das minhas preferidas, escritas por São Paulo. A comunidade de Éfeso foi fundada pelo apóstolo. Nós lemos lá no capítulo 19 de Atos, tudo o que aconteceu quando da fundação dessa comunidade. Ele, como sempre, se dirigiu à sinagoga para pregar aos judeus, foi rejeitado, então ficou dando pregações diárias numa escola que havia ali. E muitos milagres começaram a acontecer, até que, num determinado momento, um endemoniado apareceu e alguns malandros quiseram botar o diabo para correr em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o endemoniado disse: a Paulo eu sei quem é, e a Jesus também, mas vocês não. E deu uma surra neles lá. Eram os filhos de um exorcista judeu. E aquilo só fez a palavra crescer em Éfeso. E num determinado ponto, as pessoas começaram a se desfazer dos ídolos de Diana, que era considerada a patrona de Éfeso, e eles diziam que tinha uma estátua dela que tinha caído do céu e que estava lá. E quando os ourives, que esculpiam aquelas imagens de Diana, perceberam o que estava para acontecer, fizeram uma rebelião, levaram Paulo para o tribunal. Começou uma grande confusão e o apóstolo teve que ser retirado da cidade à noite, no meio da escuridão, fugindo. Depois, a comunidade de Éfeso foi uma comunidade muito especial, porque quem foi morar lá foi ninguém menos que São João Evangelista, juntamente com Nossa Senhora. Foi lá que ela encerrou os seus dias e, portanto, é uma comunidade muito especial. A carta aos Efésios também é uma carta especial porque ela é uma espécie de carta de uma maturidade de São Paulo. Ele tinha escrito a carta aos Tessalonicenses, depois a carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas para poder resolver questões pastorais. E aí ele escreve a carta aos Romanos, que é uma carta muito elevada do ponto de vista doutrinal, e em seguida escreve a carta aos Efésios, que é uma carta muito elevada, mas ao mesmo tempo que fala de coisas muito concretas, muito práticas, que tocam a nossa vida. Então ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é simplesmente a saudação com a qual ele começa a carta. E em seguida ele começa uma espécie de hino, que é de uma beleza espetacular. Ele diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Então ele começa dizendo que, graças ao batismo, nós estamos unidos a Cristo. E como Cristo está sentado à direita de Deus Pai,
nós, por assim dizer, estamos com Ele. Pela nossa união consigo, pela graça. E se nós estamos no céu, assentados juntos com Cristo, nós recebemos toda a bênção do seu Espírito. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Por isso ele diz que, em outra passagem, ele dá o seu Espírito sem medida. Porque, graças à nossa união com Cristo, o qual tem o Espírito sem medida, nós estamos como que totalmente mergulhados na bênção. Nós estamos transbordando de bênção. Isso significa que nós podemos nos sentir plenamente abençoados. Cada vez que nós vamos rezar e nós nos unimos a Cristo pela fé, nós, por assim dizer, subimos ao céu. E pela oração nós somos plenamente abençoados, graças à nossa união com Cristo. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. É muito bonito nós pensarmos que, antes da fundação do mundo, não é apenas que Deus decidiu que nós iríamos existir, mas Ele nos escolheu para que nós sejamos santos, ou seja, separados de tudo aquilo que será corrompido. E, ao mesmo tempo, irrepreensíveis. A palavra latina é immaculati, irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. Às vezes nós pensamos tanto nas rejeições que nós sofremos na vida. Algumas pessoas dizem, eu fui rejeitado desde o ventre materno. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Pode ser. Mas você foi escolhido antes da fundação do mundo. E foi escolhido não apenas para existir, mas foi escolhido para receber a vida sobrenatural que Ele concede a todos aqueles que creem em Cristo, para viverem debaixo do seu olhar no amor. Ou seja, Ele não nos olha com ira. A nós que pela fé nos submetemos a Cristo, Ele nos olha com amor. Nós estamos como que batizados no amor, mergulhados no amor. E Ele nos contempla, Ele nos observa, enxergando em nós o seu Filho com todo prazer. E Ele diz, Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Ele nos predestinou. Isso significa o quê? Isso significa que desde toda a eternidade, ao criar o mundo, Ele o criou de tal modo que para Ele tudo já está consumado. Ele sabe quem nós fomos, quem nós somos e quem seremos. Ele, determinando todas as coisas, determinou que apenas livremente nós possamos amá-lo, sabendo desde toda a eternidade que ao criar-nos, nós o iríamos amar. Portanto, desde toda a eternidade, desde toda a fundação do mundo, nós somos escolhidos por Ele, para sermos seus filhos adotivos,
por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, ele nos adota em Jesus Cristo. Ele nos assimila em Jesus Cristo. E ele nos assimila em Jesus Cristo porque ele fez uma escolha. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos assimilar. Para quê? De São Paulo. Para o louvor da sua glória e da sua graça. É bonito porque a graça é a vida de Deus, mas a glória é o brilho que sai da graça. E ele diz, para o louvor e para a glória da graça, com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Então, na verdade, ele nos abençoou em Cristo. Ele entregou toda a graça a Cristo. Ele entregou toda a glória a Cristo. E em virtude da nossa união com Cristo, a graça dele é mais amada, a graça dele é mais conhecida, a graça dele é mais glorificada, porque de algum modo ela se multiplica através de nós. Em Cristo ele gerou uma multidão de filhos e filhas suas, que de alguma maneira resplandecem a glória da sua graça. Portanto, para a sua maior glória, o que ele quer? Mais filhos, mais filhos, mais filhos, mais. Esses filhos que se convertam, esses filhos que voltem para ele pela difusão da palavra, esses filhos que cheguem a ele pelo conhecimento do seu Espírito, esses filhos que possam aproximar-se dele mais e mais e mais, pela dilatação do Evangelho, que chegam a ele livremente, mas que desde toda a eternidade ele escolheu, no seu misterioso desígnio. Pelo seu sangue nós fomos libertados, pelo seu sangue nós fomos libertados. Aqui é a imagem de um escravo, que ele é redimido, ou seja, liberto da escravidão, por um preço. Qual preço é esse? O sangue que Cristo derramou por nós. Nele, em Cristo, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ou seja, em virtude da nossa união com Cristo, o caminho da misericórdia ficou aberto, e há muita graça para que nós sejamos reconciliados. Há muita graça para que nós sejamos perdoados. Há uma graça riquíssima para que nós sejamos cada dia mais cheios de misericórdia. Mas não apenas isso. Ele derramou a correnteza afluente da sua graça sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ou seja, ele não apenas nos perdoa, mas ele nos ensina a viver uma vida santa. Ele não apenas nos perdoa, mas ele nos ensina a andar na sua palavra. Porque ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Ou seja, dando-nos a sua sabedoria e a sua prudência. Ele nos transforma os seus cooperadores. Os cooperadores conscientes com a sua vontade. E qual é a sua vontade? É repatriar o universo inteiro através de Cristo, mediante a igreja. Ou seja, os filhos de Deus estão no mundo para serem terminais vivos da vida divina
e assim repatriarem o mundo inteiro, santificando-o pelo seu trabalho, redimindo pela sua paciência, fazendo com que alcance cada vez mais pela sua bênção, pela sua presença, pela sua santidade, a união com Deus. E é maravilhoso nós pensarmos que se nós somos santos, se nós somos separados das coisas corruptíveis, se nós nos unimos a Cristo, nós santificamos a nossa casa, nós santificamos a nossa escola, nós santificamos o nosso trabalho, nós santificamos o ambiente em que nós estamos. Aqueles lugares em que nós nos movemos se tornam uma extensão do céu. A bênção com que nós fomos ricamente abençoados se estende a todas as coisas, porque a vontade de Deus é recapitular, é uma palavra muito forte. É colocar tudo debaixo de Cristo cabeça. Esse é o nosso ministério no tempo. É aquilo que a igreja chama de consecratio mundi, a consagração do mundo, mediante a nossa união com Jesus Cristo. Portanto, nós estamos assentados com Cristo nos céus, e ao mesmo tempo, nós estamos santificando a terra enquanto nós estamos aqui. Peçamos ao Senhor que nós realizemos esse ministério de consagração. E assim a nossa presença não será apenas uma presença humana na terra, mas será uma presença carregada da presença divina, da torrente da vida da graça, que repatria todas as coisas, redimindo-as, para uni-las em Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai.